Olá, eu sou Rodrigo Tadashi, cirurgião dentista especialista em implantodontia e médico. Neste vídeo eu irei abordar sobre a ansiedade e de que forma ela interfere na procura das pessoas pelo cirurgião dentista. A ansiedade ela é uma sensação inerente de qualquer ser humano. Todo mundo apresenta algum grau de ansiedade e é essa sensação de preocupação que existem nas pessoas é que faz com que elas saiam da sua zona de conforto. Faz com que as pessoas fiquem preparadas em situações de perigo por uma reação de luta ou fuga. Agora, a ansiedade ela se torna patológica a partir do momento que essa preocupação se torna desproporcional e de difícil controle pelas pessoas. Então nós temos em algumas situações que as pessoas desenvolvem, por exemplo, uma crise de pânico, que é uma sensação de descontrole total daquela sensação de preocupação. Então assim, existem algumas características que devem ser observadas quando essa sensação de ansiedade se torna patológica. Então assim, como eu já referi previamente, quando essa sensação se torna desproporcional, quando a sensação de ansiedade ela é muito prolongada e acaba interferindo no dia a dia das pessoas, e quando ela começa a causar algumas disfunções orgânicas. Por exemplo, o paciente começa a apresentar falta de ar, taquicardia, cansaço excessivo, sensação de mal-estar, náuseas, acabam interferindo na qualidade do sono, E existem até mesmo aquelas situações, acredito que todos tenham passado por isso, que vai fazer uma prova, a pessoa estudou, se preparou para a prova e no momento da prova é aquela sensação de dor de barriga, diarreia e acaba realmente interferindo na qualidade momentânea das pessoas. Quando a gente pensa nas crises de ansiedade em relação ao dentista, a gente começa a observar que as pessoas desenvolvem aquilo que nós chamamos de fobia do dentista ou odontofobia. A literatura mostra que a cada 2 pessoas em 8 vão desenvolver um certo grau de ansiedade moderada ou exagerada em relação ao dentista ou aos procedimentos odontológicos. Veja que isso representa cerca de 25% das pessoas. Ou seja, é um número muito grande de pessoas que prolongam a sua ida ao dentista ou deixam de ir realmente ao consultório para fazer seu tratamento preventivo ou curativo. Essa odontofobia ela se torna irracional, as pessoas deixam de procurar os tratamentos, isso promove com que os problemas bucais dessas pessoas se agravem, aquilo que no momento poderia ser uma simples profilaxia ou limpeza bucal, se a pessoa não cuidar, de um tempo depois isso pode se tornar um tratamento de canal ou até mesmo haver necessidade de uma extração dentária. Então veja que a fobia odontológica ou odontofobia acaba prejudicando na qualidade dos cuidados bucais, uma vez que essa pessoa, pelo medo ou ansiedade de ir ao dentista, prolonga sua visita odontológica e quando ela realmente sente na necessidade de ir, no momento que ela está sentindo dor, os procedimentos que ela precisa ser submetida acabam se tornando mais prolongados e isso acaba gerando mais ansiedade nessa pessoa. Então assim, existem algumas causas dessa ansiedade odontológica, muitas vezes foi gerada por uma experiência prévia ruim, A gente pega, por exemplo, os nossos avós, os idosos de hoje, que na ocasião, quando eles eram jovens ou crianças, eles iam ao dentista e naquele momento, naquela fase, existia a odontologia, vamos dizer assim, que não tínhamos os mesmos cuidados de hoje, Então as pessoas eram submetidas a procedimentos sem anestesias ou até mesmo elas eram contidas para fazer algum procedimento e gerou-se aí um certo grau de trauma. Outras pessoas acabam experimentando uma sensação dolorosa na cadeira do dentista e isso acaba gerando um certo grau de medo e ansiedade para os novos procedimentos. Então vejam que a partir do momento que a pessoa chega ao consultório do dentista e expõe essa sua sensação de medo ou ansiedade aos procedimentos odontológicos, o profissional pode direcionar
um tratamento adequado no controle de ansiedade. Quando isso não é possível ser realizado no consultório do dentista, a gente acaba encaminhando para um profissional psiquiatra ou um psicólogo para poder controlar essa ansiedade do paciente. Existem várias formas de se controlar a ansiedade, né? Atividade física extenuante é uma maneira de colocar para fora tudo aquilo que o paciente está segurando, né? A meditação é uma outra maneira da pessoa controlar a ansiedade. A ajuda por meio de uma psicoterapia também é bastante contributiva, antes mesmo de que ela tenha que iniciar um tratamento com medicamentos, né? Que geralmente são utilizados medicamentos antidepressivos. Hoje não se usa mais o uso contínuo, né? O uso crônico de medicamentos ansiolíticos ou os benzodiazepínicos, os chamados medicamentos de tarja preta, tendo seus efeitos colaterais, a não ser em situações de crise de ansiedade aguda. Pacientes que apresentam uma crise de pânico, aí sim são situações em que estão indicados os benzodiazepínicos. Então, assim, o que é importante para o dentista ou para o paciente que sofre desse problema de ansiedade ou medo de ir ao dentista, né? Passar para o dentista, para o profissional, essa experiência ou essa sensação que as pessoas podem apresentar em relação à visita odontológica. E o dentista pode utilizar-se de alguns artifícios, como eu já falei previamente, encaminhar para outros profissionais ou até mesmo tentar controlar a ansiedade do paciente na cadeira odontológica. Isso pode ser feito utilizando-se medicamentos, né, no intuito de diminuir a ansiedade do paciente durante o procedimento odontológico. Existe a opção de utilizar a analgesia inalatória ou a sedação inalatória. Existem pacientes que apresentam um grau excessivo de ansiedade e a gente acaba indicando que os procedimentos sejam realizados em ambiente hospitalar, onde pode ser utilizada uma sedação endovenosa ou até mesmo, em casos mais extremos, a anestesia geral para a realização dos procedimentos. Além disso, é importante que o profissional tenha os cuidados no controle de dor durante e após o procedimento odontológico, que ele use uma técnica anestésica adequada, minimizando dor para esse paciente, porque a gente sabe que a sensação de dor ou a expectativa da sensação de dor é aquilo que mais causa ansiedade nos nossos pacientes. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!